Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Queridos irmãos do sacerdócio, irmãs, comunidades aqui presentes. O quarto domingo da Páscoa é o domingo chamado Domingo do Bom Pastor. Todos os anos, assim, nós vamos contemplar, sempre no quarto domingo, o Domingo do Bom Pastor. Sendo que o Evangelho de São João, capítulo 10, ele é longo e ele é dividido em 3 partes. Só que como nós estamos no ano A, então nós estamos lendo a primeira parte aí do capítulo de São João, que fala muito de Jesus, que é a porta. Jesus diz que quem quer entrar no céu tem que passar por essa porta, que é Ele mesmo. Então nós vamos contemplar essa meditação sobre o bom pastor, de modo especial esse bom pastor que é a porta de entrada para a salvação. Agora é importante nós entendermos como que era a realidade dos pastores antigamente, como que os pastores viviam, como que eles trabalhavam ali no tempo de Jesus. Interessante a gente perceber que quando Jesus conta uma parábola, ele usa elementos da região, daquela situação, para poder explicar melhor, para que todos compreendessem aquilo que ele queria falar. E Jesus aproveita essa situação dos pastores locais que ali tinha. Então, como que eram os pastores daquela região e daquela época? Os pastores naquela época não eram pessoas boas, não eram pessoas tranquilas, não eram pacíficos, muito pelo contrário, eram homens fortes, violentos, rudes, tinham um rosto muito queimado, porque ficava o dia inteiro no sol cuidando das ovelhas, imagina. Acostumado a lutar com bandidos e animais selvagens que ameaçavam o seu rebanho, ou seja, os pastores que cuidavam de ovelhas naquela época não eram pessoas tão simples assim, não eram pessoas tão boas assim, e eram pessoas fortes. Eles também passavam uma outra situação muito delicada. Eles também não tinham voz no tribunal. Eles eram um povo excluído. Os pastores, como que eles faziam na época para guardar as ovelhas? Como que eles faziam isso? Como que eles guardavam as ovelhas? Então, os pastores durante a noite, eles colocavam todas as ovelhas dentro de um cercado. Algumas regiões, eles cavavam um buraco e colocavam dentro de buracos, podemos assim dizer. Se você vai à Terra Santa, ali na Gruta dos Pastores, você vai ver e você vai poder entrar também, aonde que eles dormiam e como que eles guardavam os animais. Tinha várias formas, tem essas embaixo, tinha essas em cima, mas eles então, o que que eles faziam? Durante a noite, eles reuniam todas as ovelhas em um único cercado. Um grupo de pastores que reunia todas as ovelhas ali. E aí o que que eles faziam? Enquanto um guarda ficava vigiando, que era um entre eles mesmo, os outros dormiam. E assim eles se revezavam durante a noite para poder guardar as ovelhas dos assaltantes e também guardar as ovelhas dos animais que vinham matar e comer os animais que eram mais fracos, que eram as ovelhas. Olha como Jesus é inteligente. Ele pega todos os elementos, ele pega todo o contexto daquela situação, como que eles viviam, como que eles trabalhavam, para poder explicar o que que ele quer fazer com tudo isso. Mas como que funcionava de manhã esses mesmos pastores? Quando ia amanhecendo, cada pastor se apresentava àquele que tinha ficado de guarda ali, de vigia. Olá, sou fulano de tal, dono daquelas ovelhas ali. É tudo igual, como que sabe qual que é qual, né? Imagina, você olha assim, tudo igual, aqueles bichos tudo igual. Como que sabe? E aí que está a questão. O guarda conversava com aquele que vinha para saber se não era assaltante. Chegava à conclusão que ele realmente era um daqueles que ali deveriam estar. Então ele entrava no cercado e conforme o pastor andava, só de andar, caminhar e falar e fazer um sinal com a boca,
As ovelhas que faziam parte do seu pastoreio, elas davam um pulo, acordavam e começavam a vir mansinhas. Entendeu? Eu não sei como que a ovelha faz, mas esse trem aí. O porco faz. Não é assim? Mé. Eu fico treinando animal em casa. Aí não tem o que fazer, né? Padre, vai rezar, se não tem o que fazer, vai rezar, padre. Então era muito simples. E cada um dono das suas ovelhas vinha, conversava lá com o dono, lá com o guarda do dia, dava um assobio lá, falava alguma coisa e as suas ovelhinhas vinham vindo. Ia caminhando junto com o seu pastor. E as outras, que não era do rebanho, ficava ali quietinha, esperando o seu dono chegar. Se eu fosse uma ovelha daquela época, como eu gosto de dormir, eu ia ficar feliz que meu dono chegasse bem tarde, né? Tem gente que é assim, quem é preguiçoso para levantar de manhã? Eu coloco 10 vezes o soneca de manhã. Fala, ai Jesus, só mais um minutinho, Jesus. Aí eu grito assim, ressuscita! Aí saio rolando da cama assim. Ai, Jesus. Ai, eu tenho esse pecado, Jesus. Difícil de manhã, viu? Mas depois que levanta, ai, pronto. Eu sou mais noturno do que da parte da manhã. Eu prefiro a tarde, a noite, sobretudo para estudar, para rezar, do que a parte da manhã. Então a parte da manhã eu prefiro um trabalho que eu tenho que fazer assim mais mecânico, vamos assim dizer, que não me exige raciocinar muito, porque o parafuso ainda está fora do lugar, o Tico e o Teco não estão conversando ainda, então eu prefiro, né? Mas Deus vai controlando tudo isso. E eu, quando era mais jovem, não faz muito tempo, pelo amor de Deus, velho, é o Padre Marcos. Brincadeira, padre. O Padre Antônio Furtado também é? Não? Vocês estão puxando saco do Padre Antônio aí? O Padre Antônio é meu amigo. Oxe, tá pensando aqui. Brincadeira. Gente boa demais, né? Uma salva de palmas, Padre Antônio. Bom demais. Gente boa. Mas o Padre Marcos queria que você desse uma salva de palmas. 25 anos de sacerdócio. Uma salva de palmas. Parabéns, Padre. Que Deus nos dê a graça de chegar aonde o Senhor também está. E vocês sabem que como Deus muda a gente. Precisa muito ainda, né? Mas eu de manhã mudei muito. Porque vai para o seminário, tem que estudar, até aquela coisa toda. E meus pais estão aqui esse ano, graças a Deus vieram. Não me deixa mentir. Quando meu pai ia me acordar de manhã, quando eu ficava em casa, não estava no seminário, nada disso ainda. Tocava lá o despertador dele. Eu já tinha escutado, já podia ter levantado. Aí eu fingia que estava dormindo. Aí ele tocava assim, ó. O dedinho. Tum, tum. Tá bom. Já vou. Irritado. De manhã tomava café, não conversava com ninguém. Ainda eu sou um pouquinho assim ainda. Melhorei muito. Deus vai mudando a gente, né? Deus vai trabalhando, não vai? Quem é ruim de manhã assim? Quem é assim? Nossa Senhora. Nem eu me suporto às vezes. 2, 3, quantos mais? Quem dá mais? Ô glória. Tamo junto misturar. Aí fui pro seminário, pensa. Os padres sabem como que é seminário, né? Pelo menos no seminário onde fiquei, cada um tinha seu quarto. Eu não sei como que era o de vocês. Aí tem as bênçãos dos irmãos seminaristas, né? Cada um vem com a sua mania, cada um vem de uma cidade, cada um vem de um estado, enfim. E aí, eu mal-humorado de manhã pensa, né? Quantas brigas eu arrumei dentro do seminário. Nossa, Ave Maria. Aqui não fala Ave Maria, aqui fala Ave Maria. Tô aprendendo. Ave Maria, padre. Não é assim? Uma salva de palmas. Aprendi, gente.
Fiz um mestrado aqui no Ceará já. Eu e o padre Duarte estamos fazendo mestrado e doutorado, né, padre? Estamos estudando. Quando a gente vem para cá, a gente fica estudando. Tem mais umas coisinhas aí. Rebola no mato, é isso? Não é? Tem uns trem aí. Falei com o bichinho lá. É. Vai ligeiro, vai ligeiro. É. Tem uns negócios meio assim, né? Primeira vez falaram, rebola, padre. Eu... Não, padre, não é para rebolar não. Isso é coisa de boiola, padre. Falei, tá amarrado. Padre é macho. Aí foram me ensinar o que era esses negócios. Falei, me lasquei. Ai, Jesus. Na missão a gente passa cada vergonha, a gente passa cada situação. Mas a gente vai aprendendo. 4º ano no Ceará, se não aprender, pelo amor de Deus, né? Mas eu quero dar uma salva de palmas para vocês. Vocês são muito acolhedores, são maravilhosos. Vocês são extraordinários. Lá em São Paulo é diferente. Lá em São Paulo, senta na levada. Precisamos ser como essas ovelhas. Pelo andar de Deus, pelo falar dele em cada celebração eucarística, nós também devemos segui-lo. Nós também devemos conhecer o bom pastor que nos chama todos os dias. O nosso bom pastor, ele tem uma ternura sem limites. O nome dele interessa. Deus se interessa pelos nossos problemas. O nosso bom pastor, ele não só se interessa pela carne, como aquele se interessa só por aquela ovelha, mas o nosso bom pastor, ele se interessa pela nossa vida, pela nossa história. O nosso bom pastor, ele cuida de nós, ele nos defende, ele nos protege. E interessante que as grandes imagens do bom pastor que a gente conhece, como que são os desenhos das imagens do bom pastor? A ovelha é colocada onde? No ombro. O bom pastor, ele também coloca a ovelhinha no ombro. O bom pastor, ele coloca a ovelhinha no ombro quando ela está cansada, quando ela não aguenta mais caminhar, quando ela está ferida e machucada. O bom pastor, muitas vezes, é como diz no Evangelho, ele fere e cuida da ferida. Você sabe como que um pastor de ovelhas faz para educar uma ovelha? Você sabe como que é, naquele tempo também? Se a ovelha fosse muito rebelde e fugisse muito, o dono da ovelha quebrava até uma perninha se fosse necessário. É verdade, é sério. Quebrava ali a perninha da ovelha, dizendo assim, ó, agora você não pode mais caminhar, você entendeu? Você tem que ficar aqui, não é lá, é aqui. E segundo conta a história, a ovelhinha aprendia. Porque se a ovelha ela vai fora, ela é uma presa fácil do lobo. Se ela fica muito para trás, ela também é uma ovelha fácil. A ovelha tem que ficar no rebanho. É mais fácil rezar assim ou tentar rezar sozinho? É mais fácil rezar assim. É mais fácil rezar em comunidade. Eu conversava com o padre Duarte agora à tarde. É muito mais fácil rezar como irmãos, morar com irmãos sacerdotes. A gente tem mais força. Como é mais fácil a gente viver em comunidade. Por isso que eu dizia à tarde, quando a gente adorava Jesus, aliás, no final da manhã, de nós fazermos grupos do rosário, da gente rezar junto, estar unidos, para que a gente consiga todos os dias escutar a voz do bom pastor que fala para nós todos os dias. Aonde que Deus vai falar conosco? Claro, em cada santa missa. Mas aonde que Deus fala conosco? Quando estamos em adoração, mesmo sozinhos, diante do sacrário, mesmo que o sacrário esteja fechado, mas a luzinha lá está acesa, Jesus está presente, você vai e faz sua adoração, Jesus ali fala com você. E nós precisamos voltar a escutar a voz do bom pastor. Temos escutado muito a voz do mau pastor, que tem tentado nos arrastar para o mundo. Nós somos chamados a voltar a escutar a voz do bom pastor. Interessante. Como reconhecer a voz do bom pastor e como reconhecer a voz dos bandidos?
Como reconhecer? O padre Duarte, quando respondia dúvidas, ele falava justamente do demônio que pode aparecer falando, se apresentando como se fosse alguém da família. Como que nós podemos saber se é Deus ou diabo? Como que nós podemos identificar a voz de Deus ou a voz do diabo? Aí vem, gente, Pentecostes. Qual que é um dos dons, a gente chama carismático dos 9? Tem os 7 dons e depois tem os 9. Discernimento dos. Tem que clamar os dons. Tem que orar clamando o Espírito Santo. Dom de línguas, dom de cura e milagre, mas sobretudo o dom do discernimento dos espíritos. Senhor, é o Senhor que está falando, me dá um sinal concreto. Se não é o Senhor, vai embora agora. Como reconhecer a voz do bom pastor? Quando nós o contemplamos, quando estamos face a face com Ele, quando nós o adoramos, quando vamos à Santa Missa, quando nós confessamos os nossos pecados. Ali nós vamos reconhecer a voz do bom pastor. E quando o mau pastor falar, quando as más pessoas, quando os maus amigos falarem, nós também vamos reconhecer. Isso não é de Deus, isso não é vontade de Deus. Afasta de mim, Satanás. E nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas perto de nós que não são bons amigos. São maus pastores, são maus amigos. Que nos levam para o pecado, nos levam à destruição. E isso tem em todas as áreas, em todos os lugares, dentro da igreja, dentro do grupo de oração, dentro do seu trabalho. Não pensa que não tem maus pastores também dentro da igreja, também tem, infelizmente. Nós precisamos pedir essa graça. Senhor, dai-me o discernimento para escutar a tua voz. Quando outros pastores entrarem dentro desse redil e que vierem tentar zombar, que eu não escute essa voz. Lá no santuário, onde eu fico, no Santuário Mãe dos Aflitos, quantas e quantas vezes foram panfletar lá outras igrejas, eu celebrando a missa de cura e libertação lá, e nego panfletando. Eu pregando lá de Cristo, entra 2, 3 pessoas e começa a falar: olha, se você for lá no meu centro, se você for lá no meu negócio, eu não vou dentro dos terreiros bater na porta deles. Eles são muito abusados. Mandar roubar a Eucaristia, o pão da maldição. Você tem que defender a tua igreja. Você tem que defender Nossa Senhora. Se alguém falar mal da tua mãe, o que você faz? Eu saio na porrada no mínimo. Saio na voadora. Água benta? Eu molho o muco com água benta. Vai ter a marca da promessa, isso sim. Eu tenho a marca da promessa. Eu vou chamar o Tony para cantar na hora que eu for. Enquanto eu estou batendo, o Tony está cantando. Vai lá, pá! Aí depois, para curar, eu chamo o colo de Deus. Sarsa que só. Aí. E para fazer a cura interior, eu chamo a irmã Kelly. Pronto. Aí depois, para exorcizar o Padre Anso que está em pecado, também oferecem e prometem muita coisa. Sim ou não? Olha, se você for lá, eu te prometo que você vai ser feliz no amor. Vamos fazer uma amarração para o amor. Se você for lá não sei na onde, eu te prometo que você vai ficar rico e milionário. Você vai comprar 10 iate, 355 Mercedes. Meu filho, eu prefiro o céu. Os bandidos, os assaltantes, os lobos, também oferecem para nós algo. Eu quero fazer uma comparação que Deus coloca no meu coração. Jesus, quando estava no deserto, 40 dias penando no deserto,
tinha um bandido chamado Satanás, que também ofereceu bens, tudo do bom e do melhor para Jesus. Era só ele se prostrar, era só ele adorar Satanás. Mas ele disse: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Não adore mais os bandidos aonde eles estão te oferecendo as coisas. Tem muita gente passando por isso. Nós não podemos mais deixar que falsos bandidos venham roubar membros do seu grupo de oração, do seu grupo de terço, das suas pastorais. Uma coisa bonita, quando eu rezava ontem à noite preparando essa reflexão, me vinha assim: para que possamos ouvir a voz do bom pastor, é preciso educar os nossos ouvidos. Olha que bonito isso. Repete, padre. Para que a gente consiga ouvir a voz do bom pastor, é preciso educar os ouvidos. Você precisa educar os seus ouvidos. A gente tem muita mania. Sabe como que o ocultismo, as pessoas de ocultismo, e nos grandes livros dos exorcistas escreve-se muito isso. Sabe como que muitos vão para o ocultismo? Ou para outras denominações religiosas? Eu sei porque eu atendo muitos casos também. A pessoa encosta você está lá no ponto de ônibus, de boa, como diz a palavra, tranquilo. Está tranquilo, está favorável, não. Estou falando. Aí chega um filho, quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Aí chega o secretário do diabo. Aí ele fala assim: tudo bem, você é duro de coração? Tudo. Então, você é religioso? Sou. Eu também. Sabe o que é? Eu estava ali rezando. Deus me mostrava que tinha um encosto em você. Estou mentindo, Padre Duarte? Tinha um encosto. Estou mentindo? Aí a gente: oi, amiga! Aí você já abraça o mau pastor. Ah, é? E como que faz para tirar? Você vai lá na minha igreja. Você vai lá onde eu estou. Aí você vai como um patinho e vai. Precisamos adestrar os nossos ouvidos para escutar somente a voz daquele que morreu e ressuscitou e deu a vida por mim e por você. Precisamos adestrar os nossos ouvidos. É preciso adestrar os ouvidos. Adestrar. Aliás, o que significa a palavra adestrar? Eu preguei sobre isso na Canção Nova, só esse exemplo. Não vou entrar nesse tema, senão vou fugir. Da onde veio essa palavra adestrar? Diz que muito antigamente, uma pessoa, aliás, todos deveriam escrever com a mão direita. Quando uma criança, naturalmente, ela tinha a tendência de escrever com a mão esquerda, com a destra. Era vergonhoso naquela época uma criança, uma pessoa escrever com a mão esquerda. Era vergonha. Era coisa ruim. Aí o que o pai fazia com a criança? O pai amarrava a mão da criança e obrigava a criança: escreve com a direita. Escreve com a direita. E a criança era obrigada a aprender a escrever com a direita. Nós precisamos passar por um adestramento. Deus muitas vezes, nesse adestramento, vai nos corrigir. Vai permitir que a gente passe por uma tentação. Vai permitir que a gente passe por dificuldade.
Não porque Ele te odeia, mas porque Jesus te ama. E quem se aproxima de Deus tem que passar pelo fogo da provação. Assim como o ouro passa pelo fogo, você também vai ter que passar. Então, não pense que é ruim você passar por provação, tentação, dificuldade. Não é ruim. Se você souber viver esse momento de aridez, esse momento difícil, essa dificuldade, se você souber passar por isso, você vai crescer, você vai amadurecer humanamente, espiritualmente, tua alma vai crescer, Deus vai alargar, como a irmã Kelly gosta de falar, Deus vai alargar teu coração, para que você cresça. E é isso que Deus quer. Deus não quer uma criança birrenta, uma criança chorando. Deus quer homens e mulheres santos na santidade. Homens e mulheres. É isso que Deus espera de nós, um crescimento. Oh glória, dá um oh glória. Eu não escutei, oh glória. Você escutou, irmã Kelly? Ela disse que não. Não, está descoordenado esse trem aí. Eu vou contar até 3. 3. Esse povo é bagunceiro, Jesus, credo. O mais normalzinho aí bate a cabeça na parede, Jesus. Interessante. Só Jesus é chamado a ser pastor de ovelhas? Não. Nós padres hoje temos essa função de ser pastor. Não pastor como vocês estão vendo aí, o do suor que cura, nada disso não, viu? Está amarrado. Fica, Jesus, controla minha boca, Jesus. Não deixa eu falar, Jesus. Prega o que você escreveu. Então, a irmã Kelly não vai me chamar nunca mais aqui, Jesus. Não posso. Padres, precisamos ser pastores. A começar por mim. É um puxão de orelha para mim, padre Anderson. Estou falando para mim. Eu preciso ser melhor para você. Não para você, só para você aqui no Ceará. Lá para os meus no santuário onde eu fico, na paróquia Santa Gertrudes, aonde Deus me chama. Eu preciso ser melhor. Nós precisamos crescer. Eu, padre Anderson, preciso ser melhor. Eu preciso. Cada um de nós precisamos. Então nós precisamos pedir essa graça a Deus, de sermos bons pastores. Depois, vem um puxão de orelha também. Quem é pai e mãe aqui? A hora que eu falar, você vai baixar a mão. Ai, não sou não. Pai, mãe, vocês têm que ser bons pastores dos seus filhos. Tem muitos pais aqui que são maus pastores dentro de casa. Deixa o filho levar a namoradinha para dentro de casa e fazer o que quiser no quarto fechado. Deixa a filha se vestir de qualquer forma. Veste a filha que nem se fosse uma prostituta. Aí depois que engravida, fica ligando lá pro padre. Padre, conversa com minha filha que ela engravidou. Problema seu, oxe. Não vem me chamar não. Pais que são maus pastores. Aquela parábola que Jesus diz: conhece a árvore pelo... Conhece a árvore pelo... Pais, os seus filhos devem reconhecer você pelo seu andar, pelo olhar. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu aprontava alguma coisa, gente, eu sou o melhor filho que tem dentro de casa, entendeu? Conselho tutelar, por exemplo, com as leis que vão criando, eu assumo o que eu estou falando. Né, Ironi? Porque não pode beliscar, não pode dar uma palmada. O pai e a mãe não podem fazer nada.
que é processado, que é preso. A criança, não importa a idade, é presa. Faz ser bons pastores. Quem é coordenador de alguma coisa na sua paróquia aqui? De qualquer coisa. Quem faz parte de alguma pastoral, alguma coisa na sua paróquia? Qualquer... Isso. Vocês têm que ser bons pastores. Muita gente vai embora da igreja ferida, porque somos maus. Não sabemos acolher os novos membros, ou aqueles que vêm. Estou mentindo? O padre se mata de pregar, de rezar. Não é, Padre Marcos? Aí vocês aí ficam se matando, querendo mais amor do padre do que outro, achando que o padre não olhou e não sorriu para você. Aquele padre é metido, aquele padre antes da TV, metido. Nem deu um autógrafo, nem tirou foto. A bênção, vocês já estão enjoados de bênção hoje, velho. E aí a gente fica sem saber como acolher as pessoas. Aprenda a acolher mais as pessoas na sua paróquia, na sua igreja. Nesse sentido, eu falo agora, os evangélicos são campeão em acolhida. Vamos aplaudir nossos irmãos evangélicos. São campeão. Nós não sabemos acolher. Estou falando, Ironi? Estou mentindo? Nós precisamos aprender a acolher os nossos. Nós estamos perdendo fiéis porque não sabemos acolher, não sabemos cuidar dos nossos. Somos maus pastores. Mas, caríssimos irmãos, eu vou encerrando essa reflexão e já vou chamar o Ironi, o Padre Duarte, a irmã, para a gente rezar um pouquinho por você. São Gregório Magno, escuta essa. Ele fala o seguinte: quais são, afinal, as pastagens dessas ovelhas, senão as profundas alegrias de um paraíso sempre verdejante? Sim, o alimento dos eleitos, olha, guarda isso, o alimento dos eleitos, o seu alimento, é o rosto de Deus, sempre presente. Ao contemplá-lo sem cessar, a alma sacia-se eternamente com o alimento da vida chamado Eucaristia. O que você tem comido por aí? Qual é o tipo de comida que você tem comido por aí? Adestrar os ouvidos, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, no sentido também espiritual. O que sustenta a nossa vida? Espiritualmente, Eucaristia, o pão da vida, as orações. É isso que vai fazer a adoração eucarística, é contemplar o rosto de Cristo, é o alimento da nossa alma. É assim que a gente vai sendo adestrado, é assim que a gente vai conhecendo o nosso bom pastor. Cuidado com o que estão te dando para comer. Deus